sobre isso que vamos conversar agora. Recebemos hoje uma mulher que provoca, questiona, reflete e, sobretudo, nos convida a pensar com autonomia. Jornalista, colunista da Folha de São Paulo, voz relevante no debate sobre comportamento, igualdade de gênero e liderança contemporânea, ela traz uma perspectiva necessária para este momento histórico. É com muita alegria que passo a palavra para Marilis Pereira Jorge, que nos brindará com a palestra Lidere como uma Mulher. Que essa noite nos inspire, nos fortaleça, nos lembre que ocupar espaços é importante, mas transformar esses espaços é ainda mais essencial. Marilis, a palavra é sua. Gente, boa noite. Tá ligado? Não. Gente, boa noite. Obrigada por me receberem aqui. Eu não estou acostumada com esse tipo de elogio. Eu estou acostumada todo dia a tomar pancada na internet. E eu fiquei até emocionada, acho que eu estou até com calor assim, de ter ouvido palavras tão gentis, generosas e que tem um significado tão grande. Sei que a gente está aqui nesse mês internacional da mulher, não é nem mais o dia, né? Você mesmo falou que estão com essas atividades durante essa programação, durante esse mês todo. E eu fico muito feliz de ver num espaço desse tanta gente interessada sobre esse assunto que até 10, 15 anos não se falava. E estou vendo que está cheio de homem aqui, né? O que é muito bom, porque eu detesto falar mal das pessoas pelas costas. Agora, brincadeiras à parte, sei que nem todo mundo acompanha meu trabalho, mas essa é inclusive uma das bandeiras que eu levanto, que é trazer o homem para essa discussão. Ninguém faz revolução sozinho. Eu lembro que a primeira vez que eu escrevi sobre isso foi em 2014, e eu fui muito questionada, inclusive por outras pessoas do movimento feminista. O movimento feminista é muito plural, e eu acho que é muito positivo que seja. As mulheres são diferentes, as pessoas são diferentes, então as demandas são diferentes. Mas eu fui muito questionada em relação a esse ponto especificamente de falar que a gente tinha que trazer os homens, que os homens precisavam abraçar o feminismo, não como protagonistas, mas como figuras atuantes nessa transformação. Porque não adianta a gente estar aqui reunido, por exemplo, se a gente estivesse numa sala só com mulheres, falando sobre as questões, os problemas, as questões, as demandas, tudo que a gente ainda espera mudar, tudo que a gente já conquistou, e o público masculino está do lado de fora sem escutar. Tem uma história que eu sempre uso de analogia a isso. Na Copa de 1958, o técnico da seleção brasileira chamou o Garrincha. O Brasil ia jogar contra na época era a União Soviética ainda, e chegou e chamou os jogadores e começou a dizer para eles como é que aquela jogada deveria acontecer, que fulano passa para fulano, ciclano passa para ciclano, e aí o Garrincha vai estar posicionado em tal lugar e faz o gol. E o Garrincha olha para o técnico e fala: mas você já combinou com os russos? É a mesma coisa. O que a gente está tratando ao longo dessa última década não pode ficar só entre o público feminino. A gente tem que trazer esse interlocutor para ele, entender quais são as demandas, por que a gente fala tanto, por que a gente é chata, por que a gente grita, por que a gente incomoda, por que a gente está falando o tempo todo, por que a gente reclama, para entenderem por que a gente está fazendo tudo isso e para nos ajudarem nessa transformação. A gente não vai mudar o mundo sozinho, se só um lado da turma, eu estou falando de turma porque eu quero trazer, enfim, um assunto que está bombando aí essa semana, se o outro lado da turma não está entendendo o que está acontecendo de transformação no mundo. Eu tinha um certo bode desse 8 de março, que era aquela efeméride que todo mundo chega da Feliz Dia Internacional da Mulher, uma florzinha, quando muito, porque nem isso, e vida
segue, os problemas continuaram os mesmos. Mas felizmente, essa realidade mudou. A gente está falando das questões da mulher, e as questões da mulher não são só da mulher, são questões da sociedade, porque a presença da mulher hoje está em todos os lugares, então significa que se a gente não preparar um mundo melhor, não são só as mulheres que vão sofrer, toda a sociedade vai estar num desequilíbrio. Mas a gente hoje, infelizmente, está com esse assunto no noticiário, nas redes sociais, nas mesas de bar, as empresas estão se mobilizando, os estados, né, com muita pressão, os estados e o governo federal também estão sendo pressionados a olhar cada vez mais para essas questões. Eu costumo dizer que a gente está vivendo, depois de ver o feminismo, ou dê o nome que vocês quiserem, sei que tem gente que às vezes não gosta de se identificar como feminista, eu mesma demorei algum tempo para me identificar por conta desses estereótipos do feminismo, mas é uma bobagem. O feminismo veio em algumas ondas importantes, mas com pautas muito pontuais. Então era o voto feminino, era a mulher que, para a mulher poder trabalhar sem ter que pedir permissão para o homem, a revolução sexual, e aí todo mundo voltava para casa, como se todos os problemas tivessem sido resolvidos. Felizmente, de 10, 15 anos para cá, eu falo que não é mais uma onda, é um tsunami. A gente conseguiu entender, mapear, nomear os problemas, o tamanho da desigualdade, o que precisa ser mudado e, principalmente, como é que a gente pode mudar. E, nesse sentido, todos os setores da sociedade civil são importantes. Eu estou aqui na frente imagino que todos sejam advogados, e vocês sabem que essas mudanças só se concretizam, principalmente quando elas viram lei. Porque a gente tendo essas leis bem desenhadas, a gente pode cobrar do poder público que essas coisas de fato aconteçam. E me perdi aqui, desculpa. Agora, enfim, vocês já vão se arrepender de ter me convidado para vir aqui, porque não é só coisa boa, né? Eu falei de todas essas mudanças que a gente tem falado e tal. Eu vejo, por exemplo, numa parte da sociedade, meninas jovens, se tornando jovens adultas, entendendo exatamente o que é essa mudança, o que está mudando no mundo, o que está mudando na vida delas, o que elas podem viver diferente, de uma forma diferente que as suas mães, suas avós, suas antepassadas viveram nesse tempo todo. E aí, quero pegar esse caso específico que eu acho que deixou todo mundo estarrecido, que é a violência que aconteceu com essa menina em Copacabana, que é o bairro, inclusive, que eu moro, e eu acho que quando a violência chega mais perto de você, parece que ela se torna muito real, que é um perigo, né? Porque quando a gente perde a violência de perspectiva, quando parece que está acontecendo lá fora, com pessoas que a gente não conhece, ou que são cometidas por homens que jamais seriam os homens que convivem no nosso ambiente, parece que fica mais fácil lidar com ela. Mas ficou muito claro, eu inclusive escrevi num artigo da Folha de São Paulo que saiu ontem, tem outros que saem amanhã, que eu falo sobre um desalinhamento civilizatório. Essas meninas estão chegando na vida adulta com um vocabulário que eu não tive, que minha mãe não teve, as minhas avós não tiveram, imagino que a maioria de vocês também não tenha tido. Estão chegando com um vocabulário para entender desigualdade, violência, todas as questões que a gente vem tratando, já sabem nomear. E eu acho que é importante dar nome para essas coisas. Ao contrário, a gente vai ter o lançamento do livro sobre violência obstétrica, que é isso. Quando que, há alguns anos atrás, a gente ia falar sobre isso? É um assunto que é muito recente, que a gente viu uma notícia aqui, uma notícia ali, mas nunca ninguém ia contestar com o que acontece com a autoridade de um médico ou uma médica na hora que uma mulher está fazendo um parto. E isso já é um assunto que está sendo tratado. Agora, do outro lado da sala, a gente está vendo que os meninos, estou usando esse exemplo ainda de Copacabana, parece que eles estão recebendo
um outro tipo de educação. E eu fiquei muito chocada com esse caso, porque a gente fala muito de Zeitgeist, né, o espírito do tempo. Nesse caso especificamente, que tinham dois, eu ia falar jovens, mas enfim, dois homens de 18, 19 anos, que conviviam no mesmo espaço, frequentavam a mesma escola, tiveram mais ou menos o mesmo tipo de educação formal, ouvem o mesmo tempo, e aí falando, né, dessa coisa do espírito do tempo, ouvem o mesmo tipo de música, usam o mesmo tipo de roupa, têm o mesmo tipo de gíria, mas parece que não falam a mesma linguagem. Porque é muito chocante, muito impactante você perceber que esse tipo de coisa ainda aconteça e esses meninos ali vivendo naquela mesma realidade, porque não é uma realidade que é distante, não é uma menina que desceu, uma menina ou uma mulher que estava dentro de um Uber e foi carregada para algum lado por uma pessoa que a gente acha que é um monstro e tal. Não, eram adolescentes que provavelmente frequentam ali a praia em Copacabana, que a gente vê andando na rua, passeando com o cachorro, cometendo esse tipo de crime. Agora, por que eu estou trazendo esse caso, né? Porque eu quero trazer um dado que eu li exatamente hoje, estava comentando, que é tão louco assim, a gente começa a pesquisar sobre os assuntos, tem um lado muito bom que a informação está com uma velocidade muito grande, né? Então assim, hoje todo mundo morrendo de medo de inteligência artificial, vamos perder nossos empregos, agora tem um lado muito bom também, né? A gente tem um cruzamento de informações, de coisas que estão acontecendo no mundo, e hoje eu estava vindo para cá e estava lendo um estudo que parece uma piada pronta, mas eu acho que mostra exatamente esse descompasso que está acontecendo entre homens e mulheres, inclusive nessas gerações mais jovens. Um estudo que foi feito com 23 mil pessoas em 29 países, foi feito pela Ipsos e pelo Instituto Global de Liderança Feminina, que é do King's College de Londres. 31% dos homens da geração Z, ou seja, são homens que nasceram ali no final dos anos 90, eles concordam com a frase: a esposa deve sempre obedecer o marido. E 33% acham que o marido deveria ter a palavra final nas decisões importantes dentro da casa. É muito louco, porque quando você vai ver entre os baby boomers, que é a geração ali até o final da década de 1960, esse percentual é muito menor. Então, assim, o que está acontecendo? Onde é que a gente está errando nessa comunicação? Que convivência esses meninos, adolescentes, jovens estão tendo? O ano passado teve um boom quando aquela série Adolescência foi ao ar. Todo mundo assistiu? Sim. Que trata da história de... Vou falar rapidamente aqui para quem não assistiu, mas a série Adolescência trata de um menino de 14 anos que é preso quando mata uma colega da escola e fica todo mundo estupefato, porque ali mostra ele vivendo num ambiente online que cada vez está radicalizando mais esse pensamento masculino desde cedo, colocando na cabeça desses meninos desde jovem que essa revolução feminina é muito ruim para eles, que eles estão perdendo o espaço, que as mulheres estão querendo dominar o mundo, estão querendo, enfim, praticamente escravizar os homens. E o que chama muita atenção nessa série é que não é um menino que é fruto de uma família disfuncional, que não tem carinho dos pais, que não tem atenção do pai, que não tem um pai presente. Muito pelo contrário, é uma família, tem uma estrutura familiar que, inclusive, o pai e a mãe costumam acreditar e o pai se cobra, né? Onde é que eu errei? Como é que eu não vi que isso estava acontecendo aqui nessa parede, aqui atrás dessa porta? Agora, tem uma ironia nesse estudo aqui da King's College, que é muito interessante. Esses mesmos jovens da geração Z, eles também aparecem como os mais propensos a achar mulheres bem-sucedidas mais atraentes e querer casar com essas mulheres. Olha que coisa, então, mas aí né, a gente vai lendo a pesquisa e vai se aprofundando.